Louvar a Deus pelo privilégio de estar aqui com vocês. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. É a palavra que Jesus colocou no meu coração para essa noite. E eu quero falar com vocês e mais uma vez agradecer Jesus pelo privilégio de estar aqui. Louvar a Deus pela vida do pastor presidente nesse estado, pastor Luci Franci, juntamente com a sua amada esposa, pastora Lúcia, que tem me recebido com muito amor e carinho. Agradecer a Deus pela vida do pastor Aguinaldo, pastora Mari, amigos que Jesus me deu aqui. Obrigado, pastor, pastora. Estão me aguentando aí já há alguns dias. Não pretendo ir embora. Vou embora. Deus abençoe, estou muito feliz. Pastor Robson, muito obrigado, pastor. De todo o meu coração mesmo. Estou me sentindo muito feliz, honrada. Só Jesus para fazer isso, pastora. Muito obrigada. Isso aqui, tudo que está acontecendo, eu disse de manhã e repito, é uma promessa de Jesus. Eu ministro muito para mulheres, círculos de oração, eventos de mulheres, retiro, mas para jovens, esse congresso vai ficar marcado na minha vida, que é o meu primeiro congresso de jovens. Ah, glória a Deus. Fala um glória mais alto, para eu nunca mais esquecer disso e ter vontade de pregar só para jovens agora. Deus abençoe, cantores, todos que estão aqui, que honra. Vamos para a palavra? Acharam aí Atos 20 e o verso 10. É o que Jesus colocou no meu coração, que diz assim, ó: porém, Paulo descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando ele, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Não vos perturbeis, que a sua alma... Amém? Podem tomar os seus lugares. Queridos, eu quero que você preste atenção no que Deus tem para falar conosco nessa noite. Eu não vou me demorar. Deus ministrava ao meu coração que essa noite será uma noite de reconciliação. Então eu peço para você agora, se acomode aí e preste atenção aqui. Esse momento aqui na vida de Paulo não é um momento muito fácil. A Bíblia diz que ele está passando por Troade, que ele está indo em direção à prisão. Ele não está indo em direção a uma festa, a uma confraternização, uma celebração. Ele sabe que ele vai ser preso. Ao sair dali, ele segue a sua viagem, a sua terceira viagem missionária, e vai ser preso. E ele faz uma parada nesse lugar chamado Troade. Troade era uma cidade portuária da Ásia Menor. Uma cidade muito movimentada, uma cidade de muito emprego, uma cidade que não dormia. Porque uma cidade que é portuária não dorme. Eu moro perto de uma cidade portuária, perto da cidade de Itajaí. É uma cidade que não dorme, porque há navios chegando 24 horas. Há movimento de caminhões chegando para despachar nos navios, nos containers. E há um movimento muito grande. Era uma cidade assim, essa cidade de Troade. A Bíblia diz que Paulo chega ali e fica por alguns dias nessa cidade, 7 dias nessa cidade, pregando o evangelho. Até que chega o domingo. O domingo está aí na sua Bíblia. Se você trouxe ela, trouxe a Bíblia? Não trouxe? Trouxe? Deixa eu ver. Trouxe, balança assim para eu ver. Ah, vocês trouxeram? Então vai lá para a sua Bíblia, Atos capítulo 20. E o verso 7 diz assim, ó: e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. E no primeiro dia da semana, olhem aqui. E no primeiro dia da semana, ele, Paulo, se ajuntou junto com os discípulos para um culto de Santa Ceia. Um culto de partir o pão é um culto da ceia do Senhor. Um dia de domingo.
ele se reúne junto com o povo no cenáculo, num ambiente que ficava no terceiro andar. A Bíblia diz assim, e o próximo versículo diz assim, versículo 8: e havia muitas luzes no cenáculo. Eu fico pensando aqui, há uma motivação. A reunião tem um nome. A reunião não é culto de libertação, a reunião não é culto de vitória, e não tinha nada que se fosse amém, mas não era. Aqui era culto de santa ceia. A Bíblia diz isso. Eles se reuniram para partir o pão. Vamos imaginar um culto de ceia na tua igreja, na minha igreja. É preparada uma mesa muito linda, com o suco da uva, e as irmãs enfeitam e preparam aquela mesa que é a coisa mais linda. Uma mesa preparada com excelência, para que todos que estivessem naquele recinto participassem da ceia do Senhor. Presta atenção, a reunião era para partir o pão. No versículo 8 diz assim: na casa, no lugar, tinha muitas luzes. Pelo amor de Deus, me diga uma coisa, qual que é a necessidade da Bíblia, no versículo 8, dizer que tinha luz na casa? Qual que é a necessidade? E se não tivesse luz, não teria ceia? Mas o versículo 8 é só para dizer isso. E havia muitas luzes no cenáculo, e todos estavam juntos, reunidos. Sabe o que o Senhor me diz? Muitas luzes no local não é sinal que o coração esteja aceso. Não é por causa da luminosidade muito claro que tenha vida que não esteja na escuridão. Não é porque o ambiente está claro que existe pessoas que a visão não esteja apagada. E a nossa visão é a nossa luz da nossa alma. E nessa noite o Espírito Santo fala conosco. Há muitas luzes no ambiente, mas chegou aqui pessoas que a sua vida está numa escuridão terrível, e Deus te trouxe aqui. Não é o ambiente que vai te iluminar, não é o lugar que vai te iluminar, não é o cenáculo que vai te iluminar, é a luz da vida, Jesus de Nazaré, que vai resplandecer em você, vai abrir os teus olhos espirituais, e você vai sair daqui enxergando coisas novas. Aí o versículo 9 já vem dizendo o que acontece ali. Presta atenção. Eles estavam reunidos para um culto de... vocês não estão prestando atenção. Eles estavam reunidos para um culto de... O que tinha no lugar? E no lugar tinha muitas? Aí o verso 8, o verso 9 diz assim, estando certo homem, que o seu nome era Eutico. Aqui eu paro um pouquinho, presta atenção. A Bíblia diz o nome desse moço. Esse moço era conhecido no cenáculo. Esse moço era conhecido na igreja. Porque se não fosse conhecido, se não fosse um moço que frequentava aquele lugar, eles diriam: e um certo moço sentou na janela. E o moço que entrou naquela reunião sentou na janela. Não, a Bíblia diz assim, e um certo moço que o nome dele era Eutico. Então a congregação conhecia ele. Então a congregação sabia que talvez ele seria até um auxiliar de trabalho, que talvez ele participasse do grupo de jovens. Era um menino que frequentava aquele lugar, aquele ambiente. Ele estava nos cultos, e eu imagino que durante a semana que Paulo passou ali, talvez ele foi em todos os cultos. Mas nesse dia a Bíblia diz que esse menino chegou lá, subiu ao terceiro andar para assistir o culto, subiu ao terceiro andar para oferecer o culto ao Senhor, mas ele estava cansado.
Muitas vezes eu já ouvi essa mensagem, já chorei com ela, já li ela, alguém já pregou e é tudo muito lindo. Mas enquanto eu estava estudando essa palavra, o Senhor falava ao meu coração dessa forma: nós focamos na janela. Saia da janela, sai, não fique na janela, porque Eutico, o menino chegou, sentou na janela, o menino queria sentar na janela para ficar com o corpo para dentro, mas olhando para fora, o menino estava com o pensamento lá fora, o menino estava pensando nas coisas de fora, mas eu chamo a tua atenção, porque a Bíblia não me diz que ele estava com o pensamento nas coisas de fora. A Bíblia não diz que ele queria as coisas de fora. A Bíblia não diz que ele estava sonhando com o que estava acontecendo lá fora. Foi por isso que ele sentou na janela. Não. A Bíblia diz que ele sentou na janela, estava cansado, dormiu e caiu. Presta atenção numa coisa. Eu já fui em cultos. Que a igreja estava tão cheia, que as pessoas ficavam debruçadas na janela, que as pessoas ficavam encostadas na janela para poder participar do culto, para poder cultuar também. Eu posso dizer que essa pessoa estava desviada, eu posso dizer que essa pessoa não queria nada com Deus, não. Ela chegou ali, ela foi até aquela cidade, ela subiu no 3º andar com muita dificuldade e cansaço. Ele chegou ali para cultuar. O problema de Eutico não era a canseira, o problema de Eutico não era a janela, ou melhor dizendo, o problema de Eutico era o lugar que ele escolheu no momento da canseira. Era o lugar que ele escolheu para descansar. Lugar de risco, irmãos. Lugar de risco. Ele chega, presta atenção nisso, chega no culto para adorar o nome do Senhor. Chega no culto para engrandecer o nome do Senhor. Chega no culto para adorar ao Senhor, mas estava cansado. Aí eu pergunto aqui, quantos de vocês estão cansados? Tem alguém cansado aqui? É pecado estar cansado? É pecado estar cansado? Não é pecado estar cansado, queridos. A gente cansa, pessoas cansam, nós somos humanos. Aí eu fico pensando nesse menino que talvez saiu do serviço, trabalhava num barco pesado, puxando navio, puxando coisas para lá e para cá, e o dia inteiro trabalhando. O pensamento à tarde veio assim, ó: vai para casa, Eutico, vai dormir, Eutico. Para que você vai para a igreja hoje? Você está cansado, Eutico. Para que você vai lá se envolver? Você já ouviu Paulo a semana toda. Para que você vai lá? Vai para casa. Mas o Eutico, cansado, pensou: vou nada. Quem está falando ali é Paulo. E quando Paulo fala, o meu coração se enche de alegria. E quando Paulo fala, a presença do Senhor desce. E quando Paulo fala, a presença do Senhor é real. Então eu não vou. Ele foi para o culto. Como é que ele subiu as escadas para chegar no 3º andar? Talvez segurando no corrimão, dava uma paradinha. Será que eu vou para casa? Talvez subia outro degrau e falava: ai meu Deus, estou tão cansado. Mas mesmo assim, ele foi, mesmo cansado, escolheu estar na igreja. E eu prefiro lembrar de Eutico dessa forma, lutando com as suas próprias forças contra aquele desânimo para chegar na igreja. E quando chegou na igreja, a Bíblia diz que ele procura a janela para sentar. Eutico, se nós estivéssemos lá, né? Você está cansado, Eutico? Saia da janela, que janela é perigoso para quem está cansado,
Mas a Bíblia diz que ele senta e começa a cochilar. A Bíblia fala isso. Ele vai tentando se manter. Dá uma cochilada, abre o olho, dá uma batidinha no rosto, dá uma cochilada de novo, abre o olho, não posso dormir, não posso dormir. Dá mais uma cochilada, sentado na janela, correndo risco. Aí eu quero dizer para você nessa noite, neste lugar, o problema não é estar cansado, o problema é o lugar que você resolveu descansar. Porque tem muitos jovens, quando chega cansado do trabalho, ao invés de ir dormir para descansar, não, ele vai descansar na internet talvez. E cansado na internet é um problema. Tem muitos jovens que está cansado e ao invés de ir descansar, vou dar uma saidinha com os amigos só para refrescar a cabeça. Não, a gente vai ali, mas eles servem a Deus. Não, os que servem a Deus estão na igreja, é que eu estou cansado. Aí eu junto com os que não servem e vou dar uma voltinha. Não, uma bobeirinha. Não é errado, tá? Não é errado você ir numa lanchonete em algum lugar. Mas o problema é as pessoas que estão perto de você, que você resolve na hora do cansaço ir para estes lugares. Aí cansado você está. E agora eu não estou falando de cansaço físico, eu estou falando de cansaço espiritual. Cansado de ler a Bíblia, cansado de orar, cansado de buscar a presença do Senhor. Você se junta com quem não gosta de buscar a presença do Senhor. Aí quando você se junta com eles, esse momento de vulnerabilidade que você está, a pessoa diz assim: larga a mão disso. Todo final de semana na igreja, para com isso. Aí você pensa assim: é verdade, né? Vou botar na escala de 15 em 15 dias. Isso cansa, né, irmã Alessandra? O problema é as rodinhas de conversa que você está procurando na hora do seu cansaço. O problema é as rodinhas de conversa que você está procurando na hora que está vulnerável por causa de um tempo de cansaço, de trabalho, e você está fragilizado. Aí ele senta na janela. Quando ele senta na janela, ele começa a querer dormir. Aí eu fico pensando assim, ó. Pensa comigo. Ele está na janela, é um jovem conhecido da congregação, e ele está assim, ó, dorme e não dorme. Encosta para lá, encosta para cá. Olha isso, como Deus falou comigo. Ele não teve um amigo perto dele que falasse assim: amigo, sai daí, sai dessa janela que o negócio está feio, você vai cair. Ele não teve ninguém que se aproximasse dele no momento difícil que ele estava enfrentando e falasse: você está cansado demais para estar sentado nessa janela, vem para cá, vem para mais perto do altar, que se você ficar mais perto do altar, você cai nos pés de Jesus, então vem para cá. Porque Jesus nunca condenou o cansaço, porque Ele nos ensina o que nós devemos fazer quando a gente está cansado. Olha o que Jesus faz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Não é na janela, é no pé dEle. Não é na janela, é adorando a Ele. Voltando aqui, o que me preocupa isso aqui é que a queda não foi de repente. É que não é do nada que você senta na janela, ó, dormi. Não é do nada não, irmão. A queda nunca é do nada. A queda não. Do nada fulano caiu. Não é do nada não. Teve uma conversinha, teve uma decisãozinha aqui, uma respostinha ali.
e não teve ninguém para ajudar o Eutico. Não teve ninguém para alertar o Eutico. Aí eu fico pensando aqui, e eu chamo vocês agora. Nós estamos nesse congresso até que todo... Aí a gente fala de nações. Nações. Pensa no seu grupo de jovem. No seu grupo, lá da sua congregação. Nós estamos agora no mês de julho, encerrando o mês de julho. Quantos jovens se enfraqueceram, sentaram na janela, caíram e você não fez nada e quer ganhar as nações? Quantos jovens ficou cochilando por muito tempo do seu lado e você não tomou uma posição de dizer: sai daí, eu vou fazer uma campanha de oração com você na igreja, nós vamos correr para os pés de Jesus e Jesus vai te dar... Oh, irmão, você está vendo caindo de um lado, caindo do outro, cai de uma janela, cai de outra, e você: eu estou em pé, o importante é que eu estou em pé. Por favor, pelo amor de Deus, olha na sua lista de contatos aí, quantos amigos estão aí nos seus contatos, que já não vão mais à igreja, não servem a Deus, estão fora da presença do Senhor, e você não teve coragem de mandar uma mensagem de WhatsApp. Como que você quer ganhar as nações? A Bíblia diz que ele senta e cai. Eu acho bonito isso. Bem lindo isso aqui agora. Ele está sentado na janela. Caiu. Paulo para o culto. Eu fico imaginando Paulo mais ou menos assim, já pegando a Bíblia, pegando o pão, levantando o pão e dizendo: semelhantemente, tomando... Paulo, caiu uma pessoa ali, ó. Paulo, deixa o pão aqui então. E desce, degrau por degrau, para ir lá onde estava o Eutico. Sabe o que tem gente que faz hoje? Dá uma olhadinha na janela assim: esse aí é Deus limpando. Esse aí vivia assim, ó, um pé lá, outro cá. A gente quer ganhar as nações e perdendo quem está do nosso lado. Olha aqui, vem aqui dar uma olhadinha aqui no Eutico, ó. Eu sabia, ó, da hora que ele está aqui cochila e dorme e não dorme, dorme e não dorme, dorme e não dorme. Eu sabia que ia dar nisso, eu sabia que ia dar nisso. Se sabia que ia dar nisso, por que não avisou? Já viu aquela pessoa que chega perto assim, ó? Fulana saiu da igreja e ó, já arrumou um namorado, já até engravidou. E eu sabia, ó, do tempo que eu sabia. Pelo amor de Deus, se sabia, por que não foi lá e não avisou ela? Vamos fazer uma campanha de oração, vamos orar junto, vamos buscar a Deus junto. Desce, Paulo, desce, Paulo. Sabe o que ó, eu vou falar um negócio para vocês, e eu falo com vergonha, tá? Da minha geração, com vergonha. Nós tivemos uma geração que passou para nós, para minha, o valor da oração, o valor da leitura da palavra, a necessidade de orar. Irmãzinhas que entravam na igreja e oravam 4, 5 horas no dia com Deus, entravam na igreja 7 horas da manhã e saíam 4 horas da tarde no dia com Deus. E eu fico pensando, o que nós, a minha geração, está passando para a geração de vocês. Eu fico triste quando eu escuto de alguém dizendo: a geração mais fraca que existe é essa, que não resiste nada, não suporta nada, qualquer coisa já está pensando em se matar. Pelos olhos espirituais eu vejo, é a geração mais forte, porque o inimigo não está querendo matar aqui, ó. Ele está querendo matar aqui, arrancar a alegria, arrancar a esperança. E nós temos aqui mais de 3.000 jovens
vem dizendo: Satanás perdeu mais uma batalha. Será que você tem coragem de no final desse culto hoje você pegar o seu celular, olhar para um número lá na tua agenda de alguém que foi embora, alguém que abandonou a casa do pai? Será que você tem coragem de mandar uma mensagem e dizer: estamos com saudade? Vamos começar a fazer missão hoje. Concordam comigo? Vamos começar a fazer missão hoje. A Bíblia diz que Paulo desce. Paulo não julga, Paulo não fala mal, Paulo não xinga, Paulo não briga. A Bíblia diz que ele abraça. Ah, irmão, que coisa mais linda. Ele deita sobre aquele moço e abraça ele. E quando ele abraça, está todo mundo perto perguntando: o que houve? Ele falou: fica preocupado não, ninguém fica preocupado não, porque ainda tem vida aqui. Ainda tem vida aqui. Sabe o que eu vim dizer para você nessa noite? Escuta isso. Existem pessoas aqui que cantava e hoje não canta mais, que pregava e hoje não prega mais, que tinha prazer de orar, mas hoje não ora mais. Mas o abraço do Espírito Santo não é de Paulo, não, Paulo não. É o abraço do Espírito Santo, trouxe aqui para te abraçar com tanta força e dizer: ainda tem vida aí. Não frutifica como antes, mas tem vida aí. Ah, não canta como antes, mas tem vida aí. Não prega como antes, mas tem vida aí. Não ora como antes, mas tem vida, tem vida. Eu vejo vida. Fecha os teus olhos por um momento, fecha. Há uma graça de Deus aqui. Há uma presença de Deus aqui. E eu disse para vocês que essa noite seria uma noite de restauração. O versículo que segue diz assim, ó: Paulo, porém, desceu, abraçou, disse que tinha vida. No versículo 11, Paulo subiu e partiu o pão. Eu acho lindo esses detalhes da Bíblia, porque a Bíblia não fala assim: Paulo subiu e disse aqui está um ex-morto, aqui está aquele Eutico, vamos colocar uma placa lá fora, nessa noite terá reunido como um testemunho que um ex-morto vai estar aqui testemunhando. Não. Paulo abraça, Eutico levanta, Paulo sobe, pega o pão e continua a mesma coisa. Paulo continua com o culto de Santa Ceia. Sabe o que Paulo está dizendo aqui para nós, querido? O propósito do culto continua. Não é a ressurreição de Eutico que vai mudar o propósito. Foi importante? Foi. Mas o mais importante está acontecendo na mesa. Nós estamos falando da ressurreição de Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui. O mais importante está acontecendo na mesa. Paulo nos ensina que o maior milagre não pode ocupar lugares de outras pessoas. E o maior milagre que está acontecendo ali é a ressurreição de Jesus. Eles estão lembrando a morte de Cristo. Era como se Paulo dissesse assim: o que aconteceu com Eutico aqui, aconteceu com cada um de vocês. Jesus desceu lá do céu e veio a essa terra para nos abraçar. Jesus, aleluia, deixou o seu trono de glória e abraçou. E no abraço
dele disse: existe vida dentro dessa pessoa, ela não morreu, pode estar parado, pode estar achando que perdeu, mas não morreu. Aí ele volta com Eutico, e a Bíblia diz assim, ó: e todos celebraram a vitória naquele dia. Todos celebraram o que Deus fez na vida de Eutico naquele dia. E Eutico, o que acontece com ele? Não volta mais para a janela. Eutico volta e vai para a mesa da comunhão. Eutico volta e vai para a mesa do partir do pão. Ele entende: janela não é o meu lugar, janela não preciso estar lá, eu preciso estar na mesa do partir do pão, eu preciso estar na mesa da comunhão. Aleluia. E eu aplico para você nessa noite, já para encerrar. O Espírito Santo de Deus ministra ao meu coração. Você passou por momentos de cansaço, de fadiga, de tristeza. Você enfrentou dores que só você sabe quais são. E por um momento, por um lapso, sentou na janela. E quando você sentou na janela, você caiu. Preste atenção nisso. Você caiu. Você caiu. O Espírito Santo manda dizer: você caiu. E esse tombo fez você se afastar das coisas de Deus. E esse tombo fez você se afastar da regência. E esse tombo fez você se afastar da direção. Esse tombo fez você se afastar do grupo de amigos, porque você não quer revelar o tombo que você teve. Mas Deus te traz aqui nessa noite para dizer: o Espírito Santo está aqui. Ele desceu neste lugar para te abraçar. E essa noite é uma noite de reconciliação. Você não vai voltar para a janela, você vai voltar para a mesa da comunhão. Deus tem uma mesa preparada para você aqui. Deus tem uma mesa preparada para você aqui. Tem pão do céu para você aqui. Tem alimento fresco para você aqui. E eu quero convidar você a estar em pé, por gentileza. Eu quero orar por algumas pessoas que aqui estão. E se você quer ser usado por Deus como Paulo foi, você vai convidar alguém que está afastado, alguém que achou que terminou, alguém que achou que não tem mais vida, para voltar para a mesa da reconciliação. Hoje é o dia de voltar para a mesa da reconciliação. Há um chamado de Deus aqui. Eu não estou brincando, não estou falando de mim mesmo, porque quando estudava, o Espírito Santo ministrava ao meu coração: eu farei dessa noite uma noite de reconciliação. Eu farei dessa noite uma noite de reencontro. Deus quer conversar
conversar com você à mesa de novo. Deus quer ter um particular com você na mesa de novo. Aí você fica pensando assim, mas se eu for lá na frente, os irmãos vão olhar para mim e vão ficar pensando: ah, ele caiu, ah, aconteceu tal coisa. Se algum irmão pensar isso, está mais ruim do que quem não ajudou Eutico. Sai do seu lugar e vem aqui. Essa noite, eu repito para você, é noite de reconciliação. Se você conhece alguém do seu grupo que cantava e não canta mais, se você conhece alguém do seu grupo que frutificava e não frutifica mais, essa noite Deus trouxe aqui. Ah, irmã Alessandra, mas está com a camiseta tudo bonitinho, mas Eutico também estava tudo bonitinho no culto, mas cansado. Eu não vou ficar insistindo muito, porque eu ouvi a voz de Jesus. Eu conheço a voz de Jesus. Eu conheço a voz do meu Jesus, eu conheço. Não acabou, espalharam por aí. Vem aqui. Que já terminou. Você caiu, mas não vai ficar caído. Você caiu, mas não vai permanecer no chão. Vai não. Eu não aceito terminar esse congresso com você no chão. Sai daí, vem aqui. O Espírito Santo está te abraçando nessa noite. É noite de reconciliação. Achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé pra se enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, que as evidências gritam que é pra desistir, mas Deus está dizendo: ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você: ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Escuta o que eu vou te dizer aqui. Você tá achando que porque ninguém sabe, tá bem escondidinho. Deus sabe. Só volta para a mesa do pão quem decide ser abraçado por Paulo. Será abraçado, oh aleluia, será abraçado pelo Espírito Santo aqui. Sabe o que esses jovens estão fazendo aqui nessa noite? Estão dizendo: oh aleluia, eu escolhi o lugar errado de descansar, e não foi bom o resultado. Foi não. O resultado nunca é bom. Mas eles estão dispostos a se levantarem nessa noite e dizer: estou subindo as escadas de volta, mas agora é diferente. Eu não sento mais na janela, eu vou para a mesa, e na mesa tem alimento, e na mesa tem comunhão, e na mesa tem partir do pão, na mesa tem renovo, na mesa tem refrigério. Você acha que vai conseguir esconder até quando? Até quando? Você acha que é mais esperto que Jesus até quando? Esse congresso é para você. É para você. Quem precisa ouvir nessa noite é você. Quem precisa renovar a aliança nessa noite é você.
Você vai sair daqui como Eutico. Eu vou subir, vai ser diferente. As nações poderão ouvir o meu nome, porque tem vida, tem vida, tem vida. Satanás pensou que acabou, mas tem vida. Vou fazer um negócio aqui agora e já encerro, tá bom? 2 minutos. Você que não dormiu, que não sentou na janela, que tá tudo bem, tá vendo aqui? São Euticos que precisam do abraço do Paulo. Quer ser esse? Quer sair do seu lugar e escolher um desses jovens aqui, abraçar ele e falar: vou cuidar de você em oração? Quer vir? Quer sair do seu lugar e dizer: desculpa por não ter falado antes? Quer vir aqui? Você que está cheio de autoridade, escolhe um jovem dessa, uma jovem dessa aqui. Coloque a mão sobre os ombros dela e diz assim: não vai morrer não. Vai morrer não. Vem, vem, vem. Tem jovens se reconciliando aqui nessa noite. Jovens renovando a aliança aqui nessa noite. Vem, vem, vem. Junta com elas aí. Abraça elas aí. E diz para ela: eu não aceito você longe. Eu não aceito você longe. Eu não aceito você longe. O grupo está com saudade de você. A igreja está com saudade de você. Volta. Eu vou dizer aqui. Aonde eu posso dizer aqui? Aqui? Aonde que é aqui? Aqui? Nessa aqui? Eu vou dizer aqui. É bem aqui. Nessa câmera, para você que está em casa assistindo esse culto agora. Nessa ou nessa? Aqui? É aqui. Eu vou dizer aqui, porque o Espírito Santo manda dizer para você que está em casa, está assistindo essa programação. Enquanto eu estava ministrando, você dizia: que saudade de estar num ambiente como esse. Eu vou dizer para você: você não serve para não estar aqui. Você não serve para ser desviado, pelo amor de Deus. Volta para Jesus hoje. O Espírito Santo está te abraçando aí na tua casa. Está havendo reconciliação. Volta para a mesa do pão. Esta igreja te abraça. Esta igreja te abraça. E cantoria mande canto e amande cai. Vamos orar. Estenda sua mão para cá. Estenda sua mão. Para de conversar agora. Estenda sua mão para cá, ok? Aqui, daqui, Deus vai levantar Euticos que estão voltando para a mesa, pregadores dessa nação. Deus vai levantar cantores, missionárias, pastores, homens e mulheres cheias de autoridade para impactar essa nação, porque decidiram voltar para a mesa, voltar para a mesa, voltar para a mesa, voltar para a mesa. Senhor Jesus, eu oro agora, Senhor. Eu estou sentindo tanto Deus aqui. Eu oro por esses jovens que estão aqui agora, Senhor. Eu não sei a história deles. Eu não sei o que levaram eles a alcançar. Eu não sei o que eles fizeram que levou eles ao cansaço, e esse cansaço ao tombo, e desse tombo à morte. Eu não sei. Mas eu sei que o Espírito Santo desceu aqui nessa noite. Eu sei que o Espírito Santo desceu aqui agora. Está abraçando esse jovem. Está abraçando esse jovem. Está abraçando esse jovem.
fazer assim, ó. Olha aqui pra mim, todo mundo, todos vocês que estão aqui na galeria, os irmãos, abrem os braços assim, ó. Abrem os braços assim, ó. Abriram. Agora você vai fechando bem devagar. E você vai dizendo assim: me abraça, Jesus. Me abraça, Jesus. Se o Senhor me abraçar, vai ter vida. Se o Senhor me abraçar, eu não permaneço caído. Se o Senhor me abraçar, eu me levanto. Vai fechando. Vai fechando, vai sentindo o abraço dele agora. Vai dizendo: me abraça, 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 me abraça. Seja abraçado agora. Seja abraçado agora. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu. Seja abraçado, seja abraçado. Seja abraçado pelo Espírito Santo. Seja abraçado, seja abraçado. Seja abraçado, seja abraçada. Seja abraçado, seja abraçado. Seja abraçada, seja abraçada. Seja abraçado, seja abraçado. Seja abraçado, seja abraçado. Seja abraçado, seja abraçado. Deus está dizendo: ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você: ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. Canta! E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu, dono do tempo, sou eu, dono daqui, sou eu, dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Oh, levante a sua mão. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Te diz o Senhor essa noite. Quando passares pelo fogo, ele não vai xandarama, xoriandarabaia. Pois eu estou contigo. Ele está contigo. Sinta a presença dele aí, vai. Ele está contigo, ele está contigo. Ele está contigo, ele está contigo. Ele está contigo, glória. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu, dono do tempo, sou eu, dono daqui, sou eu, dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Era maçonha, era maraçonha de caravaia. Eita! Ora vai, chora, Aí tua palavra foi ministrada. Te louvamos e te bendizemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus.